CBN, Show da Notícia. Hoje, com Tânia Morales. Vamos falar sobre a relação do vírus HN1 com pacientes gestantes. Houve um estudo internacional em relação a isso, e nós estamos aqui com um dos pesquisadores, que é o imunologista e coordenador do projeto Brasil Sem Alergia, o Marcelo Bossuat. Como é que vai? Muito obrigado aí pelo convite. Bom, conta pra gente como é que foi essa pesquisa, doutor Marcelo. Então, Tânia, antes de nós conversarmos como é que foi a pesquisa, eu gostaria de explicar para você como é que funciona o sistema imunológico no caso das grávidas. Nosso sistema imunológico, ele bem na verdade, ele é uma balança entre as células chamadas TH1 e as células chamadas TH2. As células TH1 são as responsáveis pela nossa imunidade. E as células TH2 elas são responsáveis justamente pela interação com o processo alérgico. Então, quando você aumenta a célula TH1, você diminui a TH2 e vice-versa. O que acontece? A paciente grávida, naturalmente, ela tem uma tendência de ter mais células TH2 do que TH1. Por quê? Porque quando há essa explosão de hormônios durante a gravidez, esse aumento de hormônios durante a gravidez, justamente, esses hormônios induzem essa resposta TH2 para diminuir um pouco a ação TH1 e, consequentemente, essa ação TH1 não ser responsável pelo próprio corpo da grávida agredir o feto. Então, assim, é uma resposta de proteção que o corpo da grávida faz, justamente aumentando a célula TH2, diminuindo o TH1, e nós sabemos que a TH1, por sua vez, ela pode ser responsável por agredir o feto e por causar aborto no feto. Muito bem, o que acontece na paciente grávida que pega o H1N1? Justamente esse mecanismo de proteção que não funciona adequadamente. Por alguns mecanismos de ação que ainda nós precisamos de mais estudos para poder elucidá-los melhor, parece que não há uma diminuição muito grande de TH1, entende? Ou seja, as células que são responsáveis pela nossa proteção, mas que também podem agredir ao feto, e, bem na verdade, a TH2 também não aumenta muito. Então parece, pelo estudo que nós fizemos, dosando os anticorpos, medindo a quantidade de células que estão presentes no organismo da grávida com H1N1, em relação aos grupos controles, ou seja, a grávida com H1N1 e a grávida sem o H1N1, existe essa diferença. E parece que pode haver uma resposta autoimune do próprio organismo da grávida, mediada pelos hormônios, e que o agente da gripe, o H1N1, ele influencia nessa resposta imune, piorando bastante o quadro clínico da grávida e, consequentemente, podendo levar também ao abortamento. Até então, existem algumas explicações, está tudo muito em estudo, só que nós trouxemos uma nova forma de nós enxergarmos essa fisiopatologia relacionado com esse mecanismo envolvido entre a infecção de H1N1 e a influência sobre as grávidas. É lógico que isso vai precisar de mais estudos, é interessante que os cientistas eles repliquem esse nosso estudo e usem até amostragens populacionais maiores, mas já dá um caminho, já dá uma luz justamente para uma possível interação hormonal numa resposta autoimune sobre o organismo da grávida, levando ela a piorar do quadro de infecção e, consequentemente, uma maior morbimortalidade dessa paciente. Para ela e para o bebê, é isso? Para ela e para o bebê. Fica perigoso para os dois, mais perigoso do que para os demais pacientes. Exatamente. Por causa desse mecanismo. Justamente que mexe nessa balança hormonal, né? E isso aqui, essa balança, hormonal não, imunológica. E é isso que faz a diferença. Que coisa, que perigo. Puxa vida, as grávidas já tiveram e ainda tem, né, um risco aí grande com Zika, então com o H1N1 também, elas ficam muito mais vulneráveis. Muito mesmo. Infelizmente, nós ainda não temos. Primeiro a gente precisa entender o mecanismo de ação, né? Por que o H1N1 ele piora o quadro clínico da grávida. Nós conseguimos
dosar anticorpos que nos evidenciam um mecanismo de ação que pode estar justamente envolvido nesse processo, que é algo sensacional e que realmente nos levou a uma grande surpresa. Isso vale para outras gripes também, ou especificamente H1N1? Especificamente H1N1, que nós fizemos o estudo com grávidas em CTI que tinham contraído H1N1 e estavam no estado crítico. Mas não dá para fazer uma transferência de raciocínio? Se funciona assim com H1N1, com outros vírus também poderia ser semelhante ou não? Possivelmente, mas é uma hipótese. Claro, né? claro. A gente precisa realmente ter um grupo de pesquisa e grávidas e um grupo controle também para a gente poder fazer a dosagem desses anticorpos e da imunidade celular dessas grávidas. E aí tem algum momento específico da gravidez em que o risco é maior quando é contaminada pelo H1N1 ou não? Olha, tudo vai depender do estado de gravidade da grávida, né? Ou seja, é lógico que existe determinados períodos da gravidez, principalmente aonde ela tem uma restrição respiratória, que a recuperação vai ser muito pior. Ou seja, eu vou lhe dar um exemplo. O bebê, o tamanho do bebê, ele pega boa parte do abdômen e isso comprime o tórax. Então, consequentemente, a expansão do pulmão não vai ser igual nos primeiros meses da gravidez. Tá? Então, é lógico que a grávida que está já com o abdômen volumoso e, consequentemente, uma restrição respiratória não conseguindo expectorar adequadamente aquelas secreções que são produzidas, ela pode piorar bastante do quadro de H1N1 justamente pela questão da restrição respiratória. Certo. E o tratamento com a grávida é mais delicado, justamente porque ela está gestante, não pode tomar qualquer medicamento? É verdade, é mais delicado, até porque a grávida ela tem a questão da influência do feto, do uso dos medicamentos sobre a saúde do feto, a questão também da restrição respiratória, a questão dela, bem na verdade, não poder se locomover adequadamente e assim por diante. Então tudo isso acaba influenciando. Agora, infelizmente, nós não temos como interferir nesse processo inflamatório. O ideal justamente é fazer sempre a prevenção. Ou seja, as grávidas têm indicação de fazer a vacina H1N1. Isso é muito importante. Se elas não têm as contraindicações, o uso da H1N1, que é alergia à proteína do ovo, alergia a determinados antibióticos, doenças neurológicas passadas como a síndrome de Guillain-Barré e assim por diante, elas devem fazer o uso da vacina H1N1 justamente para se proteger, e se possível a tetravalente, que nós temos dois tipos de vacinas, a trivalente e a tetravalente. Infelizmente, o serviço público não oferece a tetravalente, ou seja, que são 4 tipos de vírus da gripe, que é o H1N1, H3N2 e 2 tipos de vírus influenza. Então, o sistema de saúde não oferece esses 4 tipos, só oferece os 3. É lógico que já os 3 já dá uma boa proteção, uma boa melhora, mas é importante ela justamente se vacinar e, se tiver condições, fazer a vacinação com a tetravalente, ou seja, os 4 tipos de vírus. Muito bem, então fica o alerta aqui para as mulheres grávidas. Então, uma vez contaminada com H1N1, o quadro clínico dela, por estar gestante, por esses mecanismos aí que o senhor explicou do sistema de proteção, o quadro clínico da gestante tende a ser pior. Agora, o fato dela estar gestante a torna mais vulnerável a contrair a doença, ser infectada ou não? Aí ela está na mesma média dos demais. Exatamente, torna. É interessante isso, porque o que acontece? A mulher grávida, como eu havia falado com você, existe esse desbalanço do sistema imunitário. Ou seja, ela acaba, para não agredir o feto, o organismo dela acaba aumentando um tipo de célula e diminuindo o outro. E esse tipo de célula que diminui é justamente, aquele grupo de células que diminui é justamente o grupo que protege a grávida das infecções. Então ela já fica mais suscetível naturalmente a pegar infecções respiratórias. Não só respiratórias, mas como outros tipos de infecções. E é interessante que depois que ela pega o vírus da H1N1, pelo esse estudo que nós fizemos, existe uma inversão desse mecanismo. Ou seja, ela diminui a célula TH2, que seria a célula que reage mais a processo alérgico, causa mais problemas ligados ao processo alérgico. Você tem uma diminuição e, consequentemente, você tem um aumento de TH1. Então, esse aumento de TH1, por sua vez, estimula uma reação de autoimunidade contra o organismo da grávida.
e isso, consequentemente, leva a uma piora do quadro clínico. É interessante saber, a grávida sem H1N1, ela já naturalmente ela tem uma tendência de ter mais alergia. Daí a questão da asma gravídica, muitas ouvintes já devem ter falado nisso, a questão de determinadas grávidas piorarem bastante das reações alérgicas, como rinite, bronquite, sinusite, dermatites, até urticária durante a gravidez é comum, justamente devido a esse desbalanço hormonal. Você aumenta a célula TH2, que é responsável pelo processo alérgico, e diminui o TH1, que é responsável pelo processo imunitário. Então a grávida realmente, naturalmente, ela já é mais propensa a pegar quadros infecciosos. Só que o H1N1 faz uma bagunça nesse sistema de defesa, que é um sistema criado para não interagir com o feto, consequentemente não causar uma agressão ao feto. Muito bem, então as grávidas estão aí num grupo de risco importante em relação a H1N1, né? Agora, saindo do universo das gestantes, falando de uma forma geral, doutor Marcelo Poçoá, o sistema imunológico é um fator determinante aí para a contaminação ou não pelo vírus H1N1, porque às vezes as pessoas vão para os mesmos lugares, algumas se contaminam, outras não. O que determina isso? Isso é muito importante, ou seja, as pessoas que têm uma predisposição a ter uma baixa da imunidade, pacientes que têm doenças crônicas, câncer, AIDS ou HIV, pacientes que usam determinados remédios, como o uso de corticosteroides durante longa data, pacientes que têm doenças reumáticas, pacientes que têm vários tipos de situações que deixam o paciente mais suscetível a contrair infecções. Realmente esse paciente vai ter uma tendência muito maior de contrair H1N1 do que os pacientes que não têm uma alteração do sistema imunológico. Por isso que é importante aquele paciente que realmente tem doença crônica se vacinar. Inclusive, é uma das indicações para a vacinação gratuita. Se você tem uma doença crônica, você deve ir ao seu médico. O médico faz uma receita encaminhando você para um posto de saúde e, consequentemente, você faz aquela vacinação gratuitamente. Agora, voltando um pouquinho aqui nas grávidas, eu sei que eu acabei esquecendo de falar alguns fatos interessantes, algumas precauções interessantes. É o seguinte, a grávida sempre precisa, ou a grávida ou qualquer outro tipo de pessoa, mas principalmente a grávida, sempre precisa estar com um álcool ou alguma substância que, de certa forma, higienize as mãos. Principalmente o álcool 70, que ele é extremamente danoso ao vírus. Ou seja, quando você passa na mão, você tem realmente uma redução desse vírus e de bactérias também. É importante também a grávida ficar numa distância adequada quando ela for conversar, pelo menos uns 2 a 3 metros de distância, porque os perdigotos, aquelas pequenas gotículas de saliva que nós expelimos durante a conversa, essas gotículas elas podem realmente entrar em contato com as vias aéreas superiores da grávida e consequentemente, a grávida pegar a infecção. E nesse período de aumento dos casos de H1N1, é muito importante que a grávida não frequente locais fechados. Não vá a cinemas, teatros, shoppings. Tente frequentar mais ambientes abertos ou ficar mais dentro de casa. Porque nós sabemos que esses ambientes fechados, boa parte desse ar não circula adequadamente, não há justamente uma reciclagem. Então, de certa forma, evitar esses ambientes fechados, principalmente aviões, porque o ar do avião, boa parte é reciclado. Então, pode haver uma transmissibilidade grande de agentes infecciosos respiratórios no ar de uma aeronave. Puxa, a vacina tem algum efeito colateral para gestantes? Não, a princípio não. É lógico que o paciente que tem alergia à proteína do ovo, é importante ele tomar um cuidado, até porque a vacina é incubada no embrião, né? O embrião, a vacina é feita dentro do embrião e, consequentemente, aquele substrato, ele é retirado, purificado e feito uma vacina daquele extrato. Mas, apesar da purificação ser muito adequada, pelas vacinas que são feitas pelo Ministério da Saúde, fornecidas pelo Ministério da Saúde pela iniciativa privada, você tem sempre proteínas que ficam ali. Então isso pode causar uma certa reação. Agora não é tão fácil você encontrar alergia à proteína do ovo, né? É importante você fazer um exame, fazer uma IgE específica para ver se você tem alergia. Se a IgE específica não der resultados, se o paciente não for grávido, é interessante fazer um prick test, ou seja, aquele teste alérgico, onde a gente pressiona e faz pequenos furinhos na pele, consequentemente nós pingamos gotículas de extratos alergentes e nós vamos ver se existe
uma reação, até porque o teste alérgico, o de sangue, pode às vezes dar um falso negativo. Então é interessante você complementar com um teste de pele, você ter uma certeza maior que o paciente tem ou não alergia. Mas a pessoa que consome ovo e não tem reação, já é um termômetro? A pessoa que consome ovo e não tem reação, já é um termômetro que tudo bem, que não vai ter reação à vacina? Não é um termômetro, mas ele indica que o paciente não tem uma reação muito forte, né? Ele pode ter uma reação alérgica, porque bem na verdade a alergia alimentar não necessariamente se manifesta somente na pele, ela pode se manifestar por várias vias, através de distúrbios gastrointestinais, pode se manifestar através de distúrbios respiratórios. Então o paciente às vezes tem uma alergia incipiente, que causa um pequeno desconforto intestinal, que passa até desapercebido, e consequentemente o paciente nem sabe que tem alergia. Agora também, se ele tem de certa forma uma alergia pequena, ele pode justamente desenvolver talvez uma pequena reação, talvez uma reação respiratória, alguma coisa que muitas das vezes é confundido com gripe, né? Você deve ter ouvido os pacientes falarem que toma vacina e fica com gripe. Isso não existe, é impossível acontecer isso, porque o vírus da gripe, da vacina, ele é morto, é totalmente morto. Então são fragmentos do vírus que o paciente, que é inoculado no paciente, não tem como o paciente pegar gripe. Isso é importante dizer para os ouvintes. Se você for fazer uso da vacina, você pode ter certeza, você não vai pegar gripe. O que pode acontecer é que às vezes você tenha uma alergia à proteína do ovo, que você não saiba, você tem uma alergia ao conservante da vacina, que é o timerosal, e consequentemente você venha desenvolver um processo alérgico respiratório, com manifestações respiratórias, por causa de um desses componentes. Por isso que é importante, antes de você fazer o uso da vacina, se você tiver dúvida, procurar um médico alergista, ele certamente vai lhe orientar, vai te pedir exames, antes de você fazer o uso dessa vacina. Agora, o benefício da vacina é extremamente importante e suplanta muito os pequenos processos alérgicos. Claro. Suplanta bastante. Então, isso é muito importante levar em consideração também. Claro, custo-benefício, a vacina sai ganhando, né? Agora, a vacina protege com 100% de certeza que não vai ter contaminação? Não, existe uma proteção. Existe uma proteção muito, muito importante, mas não é de 100%. Então, é por isso que mesmo o paciente se vacinando, é importante ele tomar todas as precauções, né? Sempre higienizar as mãos, lavar sempre as mãos. Se ele estiver dentro desse grupo de risco, de pacientes imunodeprimidos, grávidas, e assim por diante, evitar ambientes fechados, entende? Tentar falar com uma distância, não tocar muito pessoas nesse período, né? Tentar falar com uma certa distância justamente para que não haja essa transmissibilidade. Então é importante realmente o paciente tomar todas as precauções mesmo vacinado. Agora que realmente diminui drasticamente em termos epidemiológicos a morbimortalidade da população, é algo fenomenal. Por isso que a vacina de gripe é muito importante ser tomada. Muito bem. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Estaremos sempre presentes. Muito obrigado. Obrigada. Marcelo Bossuai, ele é imunologista e coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. CBN, Show da Notícia.